Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. Sétimo ano, vou iniciar essa aula também com a correção das atividades da aula anterior, tá bem? Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre algumas unidades espaciais da região Centro-Sul, falamos sobre o Vale do Paraíba, falamos sobre a megalópole, né? Falamos também sobre o Triângulo Mineiro e sobre a zona da Mata Mineira. Nessa aula nós vamos continuar estudando sobre essas unidades espaciais, bem como as suas características. Vamos lá fazer a correção número 1. Que fatores explicam todo o dinamismo econômico, político, tecnológico e cultural da região Centro-Sul? Fatores como a localização da megalópole brasileira, né, do chamado Centro Econômico do Brasil, além de áreas industrializadas e também agricultura moderna. Também localiza-se nessa região importantes centros de pesquisa científica e tecnológica e também a capital do Brasil, Brasília. E todos esses fatores configuram a essa região um destaque, né, em relação ao desenvolvimento econômico, em relação ao desenvolvimento industrial. Não podemos deixar de esquecer que é a região que apresenta maior concentração populacional também. E também, né, gente, que apesar de haver um grande desenvolvimento econômico, um grande desenvolvimento industrial, a região Centro-Sul apresenta grandes contrastes sociais, uma enorme desigualdade social, especialmente nos grandes centros urbanos. Número 2. Caracterize a megalópole brasileira. Abrange desde a Grande São Paulo até a Grande Rio de Janeiro, onde se localiza o Porto de Santos, o mais importante porto do Brasil, o principal do país, né, e várias indústrias siderúrgicas e petroquímicas. Se estende ao longo da rodovia Presidente Dutra, principal eixo de ligação entre as duas maiores metrópoles. É nessa região também que está localizado o Vale do Paraíba, né, conforme nós já estudamos. É uma região de intenso dinamismo industrial, ligada pela rodovia Presidente Dutra, que contribuiu para a instalação de diversas indústrias ao longo da rodovia, que se aproveitaram da infraestrutura, né? E a região, então, tornou-se bem atrativa para o desenvolvimento industrial. A região do Vale do Paraíba, ela recebe esse nome, gente, por fazer parte, né, por compor a bacia hidrográfica do Rio Paraíba, que deságua no Oceano Atlântico. Número 3. O que é o Cinturão Verde? Onde ele está localizado? É uma área hortigranjeira, né? Desenvolvimento de hortaliças, legumes, criação de aves e outros animais também. Essa região ela se localiza ao redor da cidade de Mogi das Cruzes e extremamente importante para o abastecimento da Grande Rio de Janeiro. É uma região também onde nós temos a utilização de uma lavoura moderna, né, mecanizada também. Então, nós temos a introdução da mecanização do campo. Não podemos esquecer do agronegócio. Número 4. Quais atividades se destacam na zona da Mata Mineira? Indústrias metalúrgica, automobilística, têxtil e moveleira, além de uma área agrícola e leiteira que abastece a Grande Rio e a Grande Belo Horizonte. Número 5. O que é o quadrilátero ferrífero? Onde está localizado e qual a sua importância? É uma província mineral localizada no centro-sul do estado de Minas Gerais. Importante para a economia do estado, é a região que mais produz minério de ferro no Brasil. Tá bem? Então, a região ela se destaca pela extração mineral e por promover um grande dinamismo econômico, né, e industrial na região centro-sul de Minas, no centro-sul de Minas Gerais, sobretudo na região a sudeste ali de Belo Horizonte, tornando-se também a região de maior concentração urbana. Finalizamos então a nossa correção, sétimo ano. Vamos continuar aqui estudando algumas características importantes sobre outras unidades espaciais da região Centro-Sul, a porção sul de Goiás. Formada por áreas vizinhas a Goiânia, Anápolis e Brasília, a porção sul de Goiás é uma região agrícola que se destaca pelo cultivo de arroz, soja, milho e trigo, além de muitas atividades industriais e comerciais. Lavoura completamente mecanizada também, tá?
onde se desenvolvem as grandes monoculturas, né? Monocultura é o cultivo de apenas um produto. E quando a gente pensa sobre essas monoculturas, nós temos que conseguir associar aos impactos ambientais, a poluição do solo, a poluição dos cursos de água, né, em função dos agrotóxicos, e também ao desmatamento, à erosão dos solos. Temos que lembrar também que geralmente essas monoculturas elas são destinadas à exportação. Sul da região. A porção sul da região, né, compreende os estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estados colonizados por imigrantes europeus, sobretudo imigrantes italianos e alemães, com a presença também de seus descendentes, né? Desenvolvimento econômico marcado pela agropecuária moderna, né? Grande número de cidades médias prósperas com indústrias variadas, principalmente a agroindústria. Lembrando do agronegócio, a instalação das indústrias mais próximas, né, da lavoura, mais próximas à produção agrícola. Costuma-se dividir essa região em Campanha Gaúcha ou região dos Pampas, que compreende a região do Rio Grande do Sul, sul do Rio Grande do Sul sobretudo, né, onde predominam os cultivos de trigo, soja e arroz. Nessa região, conforme já vimos, nós temos intenso uso do solo, tanto para a agricultura quanto para a pecuária, e é uma região que os solos já são propensos a se tornarem arenosos, né? O fenômeno da arenização, ou seja, os solos eles perdem seus nutrientes em função de processos erosivos, essencialmente causados pela água, pela erosão pluvial, ou seja, pela água da chuva. O Vale do Itajaí, em Santa Catarina, região de colonização alemã com predomínio de pequenas e médias propriedades agrícolas. Nessa região predomina também a policultura, ou seja, o cultivo de diversas atividades. Nós também temos indústrias têxteis e alimentícias, são indústrias mais tradicionais, tá bem? Entretanto, indústrias com alto nível de tecnologia, alto nível de modernização. Destacam-se as cidades de Blumenau e Itajaí. Nessa imagem aqui nós temos, né, a vista da Praia Brava em Itajaí, Santa Catarina. A região de Itajaí atrai turistas do Brasil inteiro. A gente não pode esquecer, Sétimo, que o turismo ele configura-se como importante atividade econômica para a região, para o local e também para o estado, né, para movimentar a economia local. O turismo ele permite a abertura de novos postos de trabalho, a geração de renda, a geração de emprego e a movimentação da economia. É preciso a instalação de indústrias hoteleiras, né, para a construção de hotéis. É preciso investimento na infraestrutura da cidade também, para que a região se torne atrativa para os turistas. E dessa forma gerando emprego para a população local. Região serrana do Rio Grande do Sul, área de colonização italiana e principal centro vinícola do país, né? Produção de vinho, né, gente? Não podemos esquecer, também com a produção de uva. As videiras marcam a paisagem em torno das cidades de Bento Gonçalves, principalmente além de Garibaldi e Caxias do Sul, que é a maior cidade da região. Também com considerável atividade industrial. A região sul do Brasil, pessoal, é a segunda maior industrializada, né? Quando a gente pensa nas divisões regionais realizadas pelo IBGE, em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, nós temos a região Sudeste, com maior dinamismo industrial, maior dinamismo econômico, né? Sendo a região Sudeste, que possui maior participação no PIB do Brasil. E depois nós temos a região sul do Brasil, que é a segunda maior, mais industrializada do Brasil e com segunda maior participação no PIB do país também. Lembrando que o PIB, o Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas, né, geradas pelo país ao longo de um ano. Vale do Ribeira, localizada na parte sudeste do estado de São Paulo, ao redor do rio Ribeira de Iguapé, área menos desenvolvida do estado e com menor dinamismo industrial. Nós temos a predominância de cultivos de banana e também de chá,
O chá ele foi introduzido por imigrantes japoneses. O norte do Paraná, área onde se destacam as cidades de Londrina e Maringá. O café foi a grande riqueza da região, né, até os anos de 1970. Atualmente na região há a presença forte de outros cultivos, como algodão, trigo, amendoim, e também atividades industriais ligadas à agroindústria. Interior de São Paulo. É interessante quando a gente pensa no interior de São Paulo, lembrar da desconcentração industrial da grande São Paulo, né? Com o crescimento das médias cidades, que se tornaram atrativas para indústrias, né? Também com incentivos fiscais para atrair mais indústrias para essas cidades menores, provocando dessa maneira a desconcentração industrial. Essas indústrias elas vão se instalar ao longo das principais rodovias destes municípios, né, aproveitando dessa infraestrutura, meios de transporte, meios de comunicação. Então, encontram-se muitas cidades médias com razoável parque industrial e intensa atividade agropecuária, como cana-de-açúcar, laranja, algodão, uva, figo, milho, tomate, amendoim, café, entre outros produtos. Lembrando que o estado de São Paulo, né, gente, ele é o maior produtor de laranja do Brasil. A gente pode citar como as principais capitais regionais do interior de São Paulo, as cidades de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Franca, Limeira, Marília, Presidente Dutra, Bauru, Piracicaba e também Sorocaba. Vale do Tubarão, em Santa Catarina, área extremamente importante para a produção de carvão mineral. O carvão mineral ele se forma ao longo de milhares de anos, né, no ambiente, pelo soterramento da vegetação. Essa vegetação ela vai sendo compactada, com a ausência de oxigênio, ela sofre a ação de bactérias, né? Então forma-se aí o carvão mineral compactado ao longo de milhares de anos. A principal fonte econômica desta região, sobretudo com destaque para as cidades de Tubarão e Criciúma. Nessa imagem aqui nós temos o Vale do Rio Tubarão, em Santa Catarina, conta com a maior produção de carvão mineral do país. Na foto, Minas de Carvão Mineral, em Siderópolis, Santa Catarina, foto de 2016. O Pantanal mato-grossense, como nós vimos, é um bioma, né? É uma grande área de planície fluvial, banhada principalmente pelo rio Paraguai e seus afluentes. Em grande parte, grandes áreas do Pantanal são inundadas periodicamente, e é uma região, como nós já vimos, com riquíssima biodiversidade, né? A presença de diversas espécies vegetais e também animais. Quando a gente fala sobre os biomas brasileiros, nós temos que lembrar sobre a devastação que esses biomas eles vêm sofrendo, pela introdução da pecuária, pela introdução da agricultura, pela mineração, pelo garimpo ilegal e também pela extração madeireira, pelo desmatamento. Temos que lembrar de todos os impactos que o desmatamento ele gera para o ambiente, impactos socioeconômicos inclusive, né? Impactando não somente o meio ambiente, mas também a vida das populações que dependem da floresta, como os povos da floresta, a vida das populações ribeirinhas também. Então, quando a gente pensa sobre todo o desenvolvimento industrial, todo o desenvolvimento da agropecuária e também toda a urbanização configurada na região Centro-Sul, nós temos que ser capazes de associar este desenvolvimento a uma grande degradação ambiental e grande poluição ambiental também. Como nós vimos, né, nesses últimos dias, últimas semanas, a região do Pantanal sofrendo com intensas queimadas, né, muitas dessas queimadas provocadas pela ação humana, para fazer a limpeza de terrenos para o desenvolvimento agrícola. O Pantanal ele pode ser considerado, então, uma espécie de periferia do Centro-Sul. O que é periferia, gente? São as áreas que estão no entorno, né? Que estão mais afastadas da região central principal. Predomina, então, no Pantanal a pecuária extensiva de corte, cujo gado é engordado nas invernadas, né? As invernadas é o período em que
reduz o índice de chuva, reduz o índice pluviométrico, então o gado ele pode ser criado em áreas mais extensivas, áreas de pastagem, que se localizam nas cidades de Araçatuba, Presidente Prudente e Andradina. Nós temos que lembrar que no período de chuva, por ser uma das planícies, a maior planície alagável do mundo, esses animais, eles migram, os criadores de gado também migram com este gado para as terras altas e no período do inverno, que é o período com uma redução de chuva, retornam para as suas áreas. Neste mapa aqui a gente pode perceber a localização do Pantanal Mato Grossense. Eu quero chamar a atenção de vocês para as rodovias. Observem que as rodovias principais elas não passam aqui pelo Pantanal. Por que que isso acontece? Exatamente por ser uma região bem alagadiça, uma região que fica inundada por um grande período do ano. Bom, sétimo ano, finalizamos a nossa aula. Tem atividades para fazer no livro de vocês, né? São as páginas 241, 242, 245, 246 e 247. Gente, vocês não estão me mandando as atividades, tá? Não estão enviando as atividades para a escola. Lembra que o envio dessas atividades conta como conceito para vocês. Enviar o número 3 da página 246 para o WhatsApp da escola, tá bom? Bons estudos para vocês, então. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.